dia a você de todo o Brasil. Ninguém desliga a Canção Nova, agora é hora de notícia. São 9 horas e 31 minutos. Nós estamos ao vivo de São Paulo, capital. Hoje de manhã o pessoal que depende de metrô levou um susto com uma greve dos metrôs. A abertura de estações teve atraso e a operação integral só foi estabelecida 3 horas depois. Além da pandemia, mais um desafio, para os trabalhadores que têm que sair de casa bem cedo. Uma notícia muito legal agora que vem lá do Sul. Mais um brasileiro pode ser santo. Frei Salvador Pinzeta. E daqui a pouco tem dicas para o home office, de como manter o trabalho em casa mais saudável e ao mesmo tempo mais produtivo. E tem uma história que eu achei bem legal. Um adolescente de 15 anos com deficiência que fez o caminho, aquele famoso caminho de Santiago de Compostela. Mas olha, também hoje tem um alerta aqui sobre o plástico despejado nos oceanos. E na previsão do tempo, São Paulo pode ter uma das tardes mais quentes de julho. CN Notícias volta em 2 minutos depois do intervalo. E o CN Notícias começa com informação importante para os estudantes, porque as inscrições do FIES, o financiamento estudantil, já estão abertas e vão de hoje até sexta-feira. Uma outra notícia que a gente vai conversar agora ao vivo com Otávio Martins, direto de Brasília, é que o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto que dá prazo indeterminado para a validade de receitas médicas. Então vamos agora falar ao vivo com o Otávio Martins. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. As inscrições do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, já estão abertas, vão de hoje até sexta-feira, dia 31. E os alunos que tiverem interesse aí em concorrer a vagas em universidades privadas, lembrando que o FIES é para universidades privadas, já podem fazer aí as suas inscrições. Lembrando que essas inscrições elas deveriam ter começado na semana passada, mas por conta de inconsistências na distribuição, no sistema de distribuição de vagas que o MEC ali encontrou essas inconsistências, as inscrições ficaram então para essa semana. Lembrando que o resultado de quem se inscrever de hoje até sexta sai no dia 4 de agosto. Outra informação importante é que podem se inscrever aí no programa quem participou do Enem a partir de 2010 e não zerou a redação. Outra notícia que você chamou a atenção aí para a gente foi a sanção do projeto, a sanção do presidente Bolsonaro ao projeto aí aprovado na Câmara e também no Senado, que dá prazo indeterminado para receitas médicas, Essa medida foi tomada por conta aí do estado de pandemia pelo qual a gente passa, mas tem um porém. Essa validade indeterminada não vale para receitas aí de medicações controladas, aqueles chamados remédios tarja preta, e também para antibióticos. O presidente Bolsonaro também vetou aí no projeto a parte que autorizava que terceiros, pessoas que não são responsáveis aí pela receita, poderiam ir à farmácia buscar esse medicamento. Então, são receitas médicas e odontológicas também que valem aí por tempo indeterminado por conta do estado de pandemia pelo qual nós passamos. Pandemia essa que, infelizmente, já matou mais de 88 mil pessoas no país. A gente tem mais de 2 milhões, já se aproxima aí de 2 milhões e 500 mil casos confirmados, mas nos mantemos em primeiro lugar no mundo, no ranking de pessoas recuperadas. No ranking de pessoas recuperadas, nós já temos aí mais de 1 milhão e 600 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Isso aí, obrigado, Otávio. O combate ao coronavírus não acabou, ele continua. E além de ter que enfrentar essa pandemia do coronavírus, aqui em São Paulo, os trabalhadores tiveram que também, foram surpreendidos pela greve dos metroviários de São Paulo, programada para hoje, mas aí foi suspensa durante a madrugada. Só que aí o metrô não iniciou as operações no horário regular e teve aglomeração nos portões de entrada das estações. No início da madrugada teve uma assembleia extraordinária e aí o Sindicato dos Metroviários aceitou uma nova proposta do governo de São Paulo. A administração do metrô informou que às 7h40 da manhã todas as estações foram abertas.
Vale lembrar que hoje o rodízio municipal de veículos está suspenso o dia todo, mas o de caminhões segue valendo e a Zona Azul está liberada em toda a cidade. Bom, o governo de São Paulo mudou alguns critérios na classificação dos municípios para a retomada econômica. A principal mudança se refere à capacidade de atendimento nos hospitais. Antes, para uma cidade avançar da fase amarela para a fase verde, em que se permite a reabertura de bares, restaurantes, o comércio, entre outros estabelecimentos, era preciso ter uma taxa de ocupação nos hospitais inferior a 60%. Agora, isso já pode ser feito quando a taxa de ocupação nos leitos de UTI estiver entre 70% e 75%. Segundo o governo, essa medida vai permitir a liberação de leitos destinados à Covid-19 para atender outras demandas, outras enfermidades que foram adiadas durante a pandemia. Cirurgias eletivas não estão sendo feitas. Então, por exemplo, pessoas que tinham que tirar a vesícula por causa de um cálculo na vesícula, estão esperando aí quase um ano a pandemia acabar. E não é justo. Pessoas que estão necessitando cirurgias ortopédicas, estão acamadas e muitas das quais tendo as complicações por isso. Então, nós também temos que olhar essas pessoas, mas nunca esquecendo desses dados que são fomentados diariamente e junto com as análises do Centro de Contingência do Covid-19. O estado já está em seu 8º período de quarentena, que vai até o dia 10 de agosto. 487.600 casos foram registrados até o momento, 21.600 óbitos e recuperados superam os 337 mil. Apesar dos números elevados, segundo o Centro de Contingência, houve queda nos últimos 15 dias de 4% no número de óbitos e internações. Já na capital paulista, a queda foi de 27%, enquanto que no interior, o número de vítimas fatais aumentou 16%. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E mais uma vacina na fase 3 dos testes é notícia internacional e esperança no combate à Covid-19. A gente acompanha agora as manchetes dos principais jornais estrangeiros. O The New York Times destaca: governadores fazem escolhas difíceis enquanto Trump pressiona a reabertura. À medida que o coronavírus continua afetando a maior parte do sul e oeste, os governadores são forçados a tomar decisões difíceis sobre a limitação de negócios e a imposição de medidas de proteção para ajudar a retardar a propagação do vírus. O El País afirma: a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciou nesta terça-feira que máscaras serão obrigatórias em todos os espaços públicos da capital espanhola. E o francês Le Figaro estampa: neste verão, 1 a cada 4 crianças não sairá de férias, de acordo com o Ministério da Educação Nacional, Juventude e Esportes. A falta de recursos financeiros é a principal causa levantada pelos pais, de acordo com um estudo realizado no início de 2020 pelo Observatório de Férias e Lazer para Crianças e Jovens. Ficar sem férias para economizar dinheiro é um sacrifício feito por 70% das famílias francesas. O The Washington Post dá destaque aos protestos antirracistas. A manchete diz: mais agentes federais são enviados para Portland e os protestos crescem também em outras cidades. O governo Trump está enviando mais agentes para o Oregon, onde manifestantes e autoridades locais dizem que as táticas inspiram ainda mais confrontos e dão forças aos protestos em todo o país. E o italiano La Repubblica estampa: uma vacina para outubro é possível. Depois da Moderna, a Pfizer também vai para a fase 3 dos testes. A empresa farmacêutica americana lançou ensaios clínicos em 30 mil pacientes. O virologista da Casa Branca, Anthony Fauci, está otimista sobre uma vacina para outubro, uma esperança para Trump também e o seu segundo mandato. Hoje é Dia Mundial do Combate à Hepatite. Vamos a Londres conversar com a Vanessa Andrade, ela traz informações da Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse ontem em coletiva de imprensa que a Covid-19 é de longe a pior emergência global de saúde. Ele também enfatizou a importância de monitorar novos surtos da doença em países que estão reabrindo as suas fronteiras. Foi abordado também que a proibição de viagens internacionais não pode durar indefinidamente e que em países que as medidas de distanciamento social e rastreamento foi realizado,
os novos casos foram controlados. Se essas medidas forem diminuídas, o vírus voltará. Que tudo depende da rapidez dos governos de identificar e isolar esses novos casos. Que não precisa de uma nova quarentena geral se essas medidas forem realizadas com sucesso, explicou o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Dr. Michael Ryan. A Espanha, por exemplo, está com vários focos da doença ressurgindo pelo país. Inclusive, o governo britânico o retirou da lista de países considerados seguros para viajar. Uma das consequências dessas restrições de viagens é a interrupção do fornecimento de medicamentos e vacinas para outras doenças, como a hepatite. Hoje é o Dia Mundial da Hepatite e mesmo com essa crise do coronavírus, foi atingida a meta de menos de 1% de incidência de hepatite em crianças com menos de 5 anos. Essa informação é da Escola de Higiene e Medicina daqui de Londres. Essa conquista histórica significa uma redução expressiva nos números de novos casos de câncer de fígado e cirrose nas futuras gerações. A OMS também lança hoje um guia com novas diretrizes para ajudar na prevenção da transmissão de hepatite B de mãe para filho. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. A seguir tem a previsão do tempo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da Vila Mariana. Aqui em São Paulo, a máxima hoje pode chegar a 28 graus. É possível que seja uma das tardes mais quentes do inverno. Estamos de volta, faltam agora 13 minutos para 10 da manhã. 11 milhões de toneladas de plástico. Essa é a quantidade que vai parar nos oceanos todos os anos. Um estudo feito há poucos dias pela Universidade de Oxford e a Associação Internacional de Resíduos Sólidos aponta que, se nada mudar, o volume desse resíduo pode triplicar até 2040. 300 milhões de toneladas de plástico é o que a indústria mundial produz por ano. 11 milhões vão parar nos oceanos. O restante se acumula em aterros e 9% são reciclados. Se nada for feito, o volume de plástico nos mares pode triplicar em 20 anos e chegar a 29 milhões de toneladas. Principalmente pela cultura do consumo, do consumismo como a gente tem estabelecido hoje, né? Tudo que chega no oceano, a maior parte, entre 60% e 80%, é plástico. Todo ano, 100 mil animais marinhos morrem por causa do alimento indesejado. Tanto a intoxicação desse microplástico nas espécies marinhas, né, os peixes, micro-organismos comendo disso, mas também a gente acaba se alimentando desses peixes ou dessas espécies marinhas e também acaba ingerindo pela água. Maiores produtores de plástico do mundo, os Estados Unidos reciclam 34%, China 21% e Índia 5%. A Alemanha recicla bem mais. É o país com maior aproveitamento de resíduos. Ações para limpar o planeta não faltam. Na ilha de Bali, na Indonésia, jovens se dedicam à limpeza dos rios. Os idealizadores do filme O Som do Plástico coletaram dejetos às margens do rio Tâmisa, em Londres. Nos Estados Unidos, uma expedição de 48 dias retirou 103 toneladas de redes de pesca e plástico no Oceano Pacífico. O Brasil produz 11 milhões de toneladas de plástico por ano. Só fica atrás dos Estados Unidos, China e Índia. De todo o volume produzido, pouco mais de 1% é reciclado. 80% do plástico do Brasil vem de garrafas PET. Para tentar dar um impulso na chamada economia circular e a logística reversa, o Ministério do Meio Ambiente firmou recentemente um termo de compromisso. Até 2025, as empresas devem aumentar a reciclabilidade das embalagens plásticas de 80% para 100% e aumentar a quantidade de embalagens retornáveis de 9% para 25%. É importante, sim, a prática da reciclagem como uma solução, a coleta seletiva ser feita como uma solução de gestão dos resíduos sólidos. Temos que olhar para essa cadeia da economia circular para que ela volte para a produção e não só seja descartada porque não tem nenhuma finalidade na indústria da reciclagem. A primeira coisa que nós trocamos aqui em casa, nossas escovas de dente para bambu. É um tipo kit de rua,
para evitar plástico na rua. E na minha eu tenho uma guardanapo, escova de dente, canudo para minha pequenininha. Cada um é responsável por sua embalagem. Se der um destino correto, o planeta agradece. Olha, nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, pode ter muito sol hoje e um calor atípico para julho. Se a previsão se confirmar, a capital paulista terá a tarde mais quente para julho desde 2018, alcançando a marca de 28 graus. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. No sul, grandes áreas de instabilidade associadas a uma frente fria deixam o tempo carregado e chove nos 3 estados. O ar seco predomina no sudeste nesta terça-feira e faz calor à tarde. Só deve chover de forma isolada no extremo sul de São Paulo. No centro-oeste, o tempo segue firme. As temperaturas ficam elevadas à tarde. Só no Mato Grosso do Sul que há chances de pancadas de chuva por causa do avanço de uma frente fria. No norte, o sol aparece, mas ocorrem pancadas isoladas de chuva entre Roraima, Amapá, Amazonas, Pará e no Acre. As demais localidades ficam com tempo seco e ensolarado. Faz sol o dia todo no Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e não há condições de chuva. Já no leste da região, chove rápido. O tempo fica mais instável em Sergipe e Alagoas. Vamos falar agora de home office, trabalho em casa, que virou rotina em meio à pandemia. Mas ele pode se tornar um problema se o tempo em casa não for bem aproveitado. Sobre isso, conversamos com uma especialista para ajudar a manter o trabalho em casa mais saudável e, ao mesmo tempo, mais produtivo. E assim como muitos de vocês, jamais imaginei passar por uma situação a qual nós estamos vivendo. Pois é, pessoal, nem tudo é uma questão de escolhas. Muitas vezes é uma escolha, a nossa escolha é a decisão que eu tomo frente aos desafios e oportunidades que surgiram. O home office chegou sem bater na porta, ele chegou derrubando a porta e sem pedir licença. E assim nós nos absorvemos da forma que deu, né? Sem recursos, sem distribuição do tempo, sem planejamento, sem nem entender direito o que nós precisávamos fazer e em que tempo. Então agora o que o mercado percebeu? Muitas empresas nem vão voltar e a gente não tem como prever agora se isso vai demorar mais 6 meses ou mais um ano. O fato é, muitas empresas também estão tomando a decisão de manter esse home office. E ter um home office saudável é ter uma vida saudável. Ter um home office saudável é você ter o equilíbrio das suas distrações também. Então, dentro de casa, a gente tem a gestão da família, a gente tem a gestão da nossa vida pessoal, a gente tem a gestão dos nossos recursos. E isso tudo vai fazer com que você tenha um melhor desempenho ou um baixo desempenho. A cada distração que você para, provavelmente você vai ter um desperdício de tempo e de eficiência maior. Então, você conseguir fazer um planejamento da sua semana e depois do seu dia é extremamente importante para que você tenha uma boa gestão de desempenho. E para isso, você vai ter que fazer algumas negociações. E isso é viver, isso é a vida, né? Nem sempre a vida ela é programada, a gente consegue prever tudo o que acontece. E saber lidar com essas adversidades, saber gerir isso da melhor maneira possível, certamente é trazer uma vida com muito mais qualidade, muito mais saudável e principalmente com mais oportunidade e o menor dano possível, se é assim que a gente pode dizer, né? Sem dano, professor, é quase impossível, né? Muitos perguntam, mas tem como minimizar? É uma situação que requer a gente pensar de forma diferente, né? Porque hoje o que vale não é a comparação nem com o outro e nem com nós mesmos, com o que nós tínhamos ontem. Hoje, viver e você tomar a sua melhor decisão é você viver melhor o seu presente. E assim foi que chegou o home office nas nossas vidas. É isso aí, né? O grande segredo é acolher a vida como ela se apresenta a nós, como um verdadeiro presente, né? A seguir, uma história de superação no caminho de Santiago de Compostela. Mais um brasileiro pode ser reconhecido como santo. Começou ontem em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul,
a abertura do processo de beatificação do Frei Salvador Pinzeta, um religioso capuchinho que viveu no Rio Grande do Sul em fama de santidade. E sobre essa boa notícia, a gente vai conversar agora ao vivo com o padre Elton Aristides. Ele é assessor de comunicação da Diocese de Caxias do Sul. Padre, seja muito bem-vindo ao CN Notícias. Fale um pouco para a gente, então, sobre quem foi o Frei Salvador, esse novo santo aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos da TV Canção Nova. Pois é, a Diocese de Caxias do Sul ontem de manhã abriu este processo para a investigação deste suposto milagre que vai dar a graça da gente ter mais um santo, quem sabe, né? Lutamos para que isso possa acontecer, rezamos para que isso aconteça. Enfim, Frei Salvador nasceu aqui no Rio Grande do Sul, no município de Casca, viveu aqui no meio de nós, na região da Serra Gaúcha. Ele viveu entre os anos 1911 e 1972, desempenhou a sua missão aqui nesta região e entre os frades e entre também as pessoas, os fiéis que tiveram contato com ele, sempre demonstraram esta vida da busca da santidade, neste caminho de santidade. Tanto é que muitos já diziam que o Frei Salvador demonstrava através das suas ações, das suas palavras, do seu modo de ser, esta realização do Evangelho, esta busca pela santidade. Então, ontem de manhã, aqui na Diocese de Caxias do Sul, aconteceu esta sessão de início da investigação deste suposto milagre, então, que pode dar este título de bem-aventurado, então, ao Frei Salvador Pinzeta. Legal, Padre Elton, a gente fica muito feliz, né, com essa notícia, todo mundo acompanhando esse processo. Quais agora os próximos passos, então, para poder chegar à canonização? Então, agora foi formada esta comissão, que ela é composta por um juiz delegado, promotor de justiça, um notário atuário, que junto com uma equipe e 13 testemunhas que serão ouvidas agora na próxima semana, durante 2 dias, eles vão começar agora, então, junto com uma médica também, a verificar este milagre, para que depois, então, concluída esta etapa do processo, sendo aprovado este milagre, identificado ele é encaminhado este processo então para o Vaticano, uma nova equipe lá vai verificar novamente este relato, todo este milagre, novamente com os relatos das testemunhas, vai passar novamente por outras equipes lá que vão analisar para que depois, finalmente, se todo este processo for aprovado, ele seja encaminhado então para o Papa Francisco, que vai então, finalmente, né, dar este título ao então venerável Padre Frei, que possa então se tornar beato, este nosso Frei que viveu aqui no meio de nós, aqui na Serra Gaúcha. Que legal, Padre, muito obrigado aí, um bom trabalho para o senhor, né? A gente fica aí acompanhando, na intercessão, aguardando a canonização de Frei Salvador. E olha, para encerrar, que bacana essa história que vem lá da Espanha. Acompanhado pelo pai, um adolescente com deficiência percorreu o famoso caminho de Santiago de Compostela. Eles estão entre os primeiros peregrinos a fazerem o caminho depois do pico da pandemia no país. Os limites em nossa vida são colocados por nós mesmos. Veja essa história. Álvaro é um adolescente de 15 anos. Nasceu com deficiência intelectual e, apesar de sua dificuldade, aventurou-se com seu pai e um amigo da família a uma peregrinação do caminho de Santiago. E esse caminho de Álvaro não foi feito sozinho. Através de uma conta no Twitter, o pai do garoto atualizava o dia a dia do filho. Além disso, postava mensagens com ensinamentos para todos nós. O caminho parece longo. Eu, com minha vida, te demonstro que os problemas às vezes estão mais em nossa imaginação do que em outro lugar. Cada dia tem suas próprias preocupações e pouco a pouco, e com muito amor, apesar das dificuldades parecerem muitas, é possível chegar a qualquer lugar. E Álvaro está certo. Depois de aproximadamente 111 quilômetros, chegou com seu grupo ao destino final da viagem, Santiago de Compostela, no norte da Espanha. Para fechar com chave de ouro essa peregrinação, o pequeno Álvaro foi surpreendido com uma carta do Papa Francisco. Na carta, o pontífice diz: "Obrigado, Álvaro, por animar-te a caminhar e convidar a que muitos caminhem com você. Em meio a essa pandemia que estamos vivendo, com sua sensibilidade e alegria, você foi capaz de dar esperança a muitas pessoas que cruzaram seu caminho fisicamente ou por meio das redes sociais." O Santo Padre concluiu pedindo para que Álvaro não se esquecesse de rezar por ele. Não foi a primeira vez que o pequeno Álvaro teve contato com o Papa Francisco.
No início de seu pontificado, se encontraram na Praça de São Pedro. O próximo sonho do garoto é que o Papa faça uma refeição em sua casa. A comer? Comer. Aonde? Casa. Isso aí, Álvaro, que belo exemplo, hein? Nos ajude a sonhar, né? Aqui em São Paulo, estamos finalizando os últimos detalhes para o Canção Nova Abraça São Paulo. Você vai poder acompanhar tudo aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação, uma programação super especial com música que já começa no sábado à noite. No domingo, junto com Dom Odilo, Márcio Mendes, Ironis Puldar e Frei Gilson, vamos levar ao Brasil um contágio de esperança. Saiba mais em nossas redes sociais, @CançãoNovaSP e no site saopaulo.cançãonova.com. Enquanto isso, continue ligado na Canção Nova porque tem muita evangelização pela frente. Até amanhã.